Bom dia, boa tarde, boa noite. Agradecemos a presença de todos para a apresentação do nosso tema, em proveito do seminário da disciplina de Princípios de Conversão Eletromecânica, capitaneado pelo professor Diego Madeira. Nosso grupo é formado pelo Bruno, pelo Vitor Emanuel e por mim, Cláudio. E o tema que nos coube foi Desafios e Oportunidades de Máquinas Elétricas com Energias Renováveis. Slide, por favor. Para que ao final da apresentação a audiência seja capaz, todos nós sejamos capazes de refletir sobre os desafios e as oportunidades para esse contexto, o contexto de uso das máquinas elétricas, fontes renováveis de energia. Enquanto afetivo, nós temos um objetivo também de valorizar a importância da pesquisa científica na formação. Slide, por favor. Isso, né? Eu iniciarei apresentando de uma forma global oportunidades mais amplas dentro desse contexto energético e dentro desse contexto de uso de máquinas elétricas. O Bruno e o Vitor, eles vão nos apresentar 4 exemplos de utilização de energias renováveis e quais as máquinas elétricas que mais se adaptam ao uso dessas fontes, né? Citando aí também desafios e oportunidades, mas num contexto mais específico, no contexto do uso de um tipo de energia com uma máquina elétrica específica. Slide. Bom, de uma forma ampla, o que é que nós podemos dizer? A parte energética ela é estratégica para o país, para todos os países, né? O desenvolvimento sustentável hoje é uma temática muito atual na sociedade moderna globalmente. A transição do uso de combustíveis fósseis para as energias renováveis é uma realidade, né? E ela impulsiona todos os fatores ambientais, segurança energética e socioeconômica. Então, esse contexto é um contexto que favorece o uso das energias renováveis, em especial o uso de máquinas elétricas para fazer essa conversão, da conversão dessas fontes, das energias oriundas dessas fontes renováveis, né? E aí, nesse contexto, destacam-se elementos como, por exemplo, o projeto das máquinas elétricas, a confiabilidade, a eficiência, os aspectos econômicos relacionados ao custo e, principalmente, a forma como essa energia vai ser entregue em termos de qualidade, como é que ela vai se integrar nessa rede energética que se apresenta nesse futuro próximo, né? A imagem que está aí na parte inferior, à direita do slide, ela mostra exatamente essa nossa intenção. O nosso foco aqui é olhar mais ainda para a parte das máquinas elétricas, né? O contexto aí do aerogerador e essa parte vermelha grafada, ela indica exatamente o nosso objetivo hoje, o nosso recorte do nosso trabalho, o nosso escopo. Slide, por favor. Podemos acrescentar ainda o seguinte, o projeto e o controle dos conversores eletrônicos de potência, eles são essenciais para esse estudo e para essa análise que nós estamos fazendo, né? Nós iremos tratar, nós não temos aqui a pretensão de cobrir todo o escopo desse tema, que é bastante amplo, nós citaremos apenas fontes energéticas oriundas de aerogeradores, né? Seriam os parques eólicos, de usinas hidrelétricas, essas duas serão o contexto do Bruno, e, na sequência, o Vitor vai nos brindar com conhecimentos relativos ao emprego de máquinas elétricas utilizando energia das marés e nas usinas de solares térmicas, né? Essa imagem que está apresentada, ela já nos dá uma pequena amostra do que a gente vai observar agora, vai comentar agora, né? Nosso contexto é exatamente depois ali das engrenagens mecânicas, quando a gente realmente vai precisar utilizar as máquinas elétricas, e aí estão apresentadas algumas, né? Características, as capacidades e qual a melhor forma de adequar a fonte da energia à máquina elétrica para que a produção de energia seja a melhor possível. Eu passo agora ao Bruno, que vai dar continuidade. Obrigado. Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde. Então, dando continuidade aqui no trabalho, falando um pouquinho mais específico da energia eólica, a gente pode perceber que nós temos 3 tipos de geradores diferentes, assim, principais na energia eólica, né? Quais são esses 3 principais? O gerador de indução acoplado diretamente, o gerador de indução duplamente alimentado com energia condicionada e o gerador de indução de imã permanente. Agora eu vou falar um pouquinho de cada um e vocês vão ver as diferenças, as vantagens e desvantagens de alguns
desses tipos de gerador de indução. Pode passar, por favor. Falando um pouquinho sobre o gerador de estado, a gente qual a grande vantagem de utilização desse gerador? É a operação em velocidade variável, né? Que a gente tem uma maior eficiência, uma maior vantagem energética, né? E a gente tem alguns benefícios, né? Com relação à tolerância dessas das altas velocidades no rotor, né? A gente consegue uma maior disponibilidade de eficiência, acima dos 97%, e de uma fácil manutenção, em geral. Pode passar, por favor. Já o gerador síncrono, né, de rotor bobinado, a principal vantagem nela é a potência elevada, né? O fato de dispensar algumas caixas de engrenagem, né, que ela é aplicada na máquina, né, devido aos grandes números de polos, né, que se tem, certo? Você pode passar, por favor. Pronto, já o gerador de indução de gaiola de esquilo, que é o gerador acoplado diretamente, eles são ligados diretamente à rede, né? E tem como uma principal vantagem o baixo custo e a robustez, né, inerente a esse tipo de máquina. A grande vantagem, digamos assim, a principal vantagem mesmo desse sistema em vez do outro, custo e robustez. Tá, por favor. Já falando um pouquinho sobre o gerador de indução duplamente alimentado, ele permite uma operação em velocidade variável, né, como foi falado, através da injeção do conversor de potência no circuito rotótico. Essa utiliza transmissões, né, de alta velocidade e que permite pequenos tamanhos de gerador, né, oferece uma alta eficiência do sistema e uma velocidade nominal bastante acessível, certo? A gente tem um pequeno conversor nessa região aqui central, né, e que tem velocidades semi-variáveis, né? Como foi falado aqui, permitir uma velocidade limitada, né, enquanto ao escorregamento, aumentando a causa da redução significativa da eficiência. Pode passar, quer dizer. Pronto, falando um pouquinho sobre as hidrelétricas, né? A gente pode falar sobre um contexto geral das hidrelétricas. A gente pode citar a hidrelétrica de Três Gargantas, que fica localizada na China, tem uma capacidade instalada de 22.500 megawatts. Algumas pequenas hidrelétricas, elas atuam ali entre 10 e 30, de 10 kW a 30 megawatts, né? Então, assim, elas podem ser baseadas no fluxo do rio. Quanto maior a capacidade hídrica, maior a geração. Então, elas têm uma taxa de conversão altíssima, de acordo com a demanda de carga d'água que ela possui, certo? Elas são classificadas em micro hidrelétricas e mini hidrelétricas. As micros vão de 10 a 100 kW e as mini vão de 100 a 500 kW. E pequenas hidrelétricas são de 500 kW a 30 MW. Pode passar, por favor. Então, o uso do gerador síncrono, né, nesse caso, que é utilizado nas hidrelétricas, eles têm muitos benefícios, né, e algumas desvantagens também. E algumas desvantagens deste gerador síncrono é a velocidade mecânica e elétrica, né, que são sincronizadas. Elas levam maiores e transitórios eletromecânicos, né, durante a variação da potência mecânica da fonte primária, e também tem um alto custo de manutenção e da manutenção e conversão de energia, certo? O grande desafio aí é a questão da dificuldade que nós temos com a geração de energia elétrica por esses geradores, por conta do fluxo, né, de água que a gente tem
tem épocas que a gente tem um maior fluxo, um menor fluxo, e aí o que dificulta, às vezes, a geração de energia por conta desse quesito, né? Pode passar, por favor. Pronto, e aí vocês podem perceber, eu coloquei uma imagem ilustrativa aí, que mostra um exemplo de uma turbina e de um gerador, certo? De um gerador usado em hidrelétricas. Vocês podem ver aí alguns detalhes de algumas peças. Primeiramente, a gente tem aí a cruzeta superior, aí temos o eixo superior, o eixo inferior. São vários fragmentos de pedaços, né, do próprio gerador, que formam aí um gerador síncrono, né, permanente, que acabam convertendo essa energia bastante eficiente. E aí, por dentro, uma junção desses equipamentos. Pode passar. Bom, eu vou começar introduzindo um pouco sobre as máquinas elétricas síncronas, e o chamativo delas, o grande charme delas, está na alta eficiência e tem um fator de potência próximo a 1. Né? Elas são categorizadas basicamente em relação ao campo magnético, que é o campo principal do rotor. E esse campo, né, como a gente pode ver na imagem à direita, né, ele é envolto pelo estator, e o campo principal é dentro do rotor. Esse campo pode ser gerado por uma corrente, aplicada a uma bobina, gera o campo magnético, ou sendo usado um ímã permanente para gerar esse campo. Os geradores síncronos são os que o campo principal é gerado por uma corrente de excitação, e são usados, né, anéis e escovas para tornar esse circuito que passa por dentro do rotor e manter ele fechado, gerando esse campo magnético. O problema disso é que, para poder fechar esse circuito dentro de uma figura que rotaciona, requer o uso de escovas e anéis, e isso ocorre um desgaste, o que demanda uma manutenção periódica. Por outro lado, nós temos os ímãs, os geradores de ímã permanente. Eles requerem manutenção mínima, então isso já é bastante favorável. Porém, a gente está de investimento, no lugar de passar uma corrente aqui, em um material magnético. Outro problema em relação a isso é que esse campo magnético gerado pelo material, né, ele não é controlável. A gente pode mudar a corrente que ele muda. Ele é permanente. E embaixo a gente tem um esquema de implementação de um PMSG para a geração. As aplicações. Na energia das marés, né, a gente pode usar como uma hidrelétrica. Analisa o fluxo de água em região, e como o efeito da maré é bastante conhecido, já que oscila a cada 12 horas, a gente pode decidir onde colocar a nossa barragem e armazenar essa energia potencial, para a partir daí passar essa água para uma turbina, onde gera energia. E tem basicamente o modelo de barragem, né, que guarda essa energia da maré, e o de curso livre, onde pega o em movimento da água. As usinas de barragem, né, funcionam como as hidrelétricas e predomina o uso de SG, porque a gente concentra bastante energia em um único ponto. Então, o custo de manutenção que a SG tem, como já foi citado, fica bastante reduzido em relação à potência entregue. Já nas usinas embaixo, né, como se diminui a potência, de curso livre, elas predominam o uso de IG, gerador síncrono ou assíncrono, e PMSG, porque o custo de manutenção é bastante relevante aqui. Não faz muito sentido fazer manutenção em várias máquinas que geram pouco. Então a gente usa uma máquina que requer menos manutenção e seja tão eficiente quanto. Bom, na solar térmica, né? Nesse caso, ela funciona da seguinte forma: a radiação solar é concentrada em um único ponto, focada por espelhos. Esses espelhos aquecem o calor deles, né, aquece a água, gerando um vapor que alimenta as turbinas. E
A gente tem um exemplo aqui do exército de Mojave, que concentra até 80 megawatts por turbina, o que é muito. E também essa parte de concentrar potência é um chamativo para a gente usar o SG. Nesse caso, né, a gente pode ver aqui destacado para esse tipo de instalação de grande porte, o SG, que ele tem um custo de manutenção reduzido em grande potência e alta eficiência. Já para instalações de pequeno porte, né, se predomina o uso de IG, geradores de indução assíncronos, porque tem um baixo custo. E para os geradores IG, né, de indução, o desafio mesmo é aumentar seu fator de potência, enquanto para os SG é de manutenção, como já citado. Bom, estamos nos aproximando do final da nossa apresentação e é bastante oportuno para fixar o conhecimento que nós façamos uma revisão do que foi apresentado, né, focando os pontos mais relevantes. Nesse contexto, então, as fontes de energias renováveis que nós analisamos foram a eólica, a hidrelétrica, a energia das marés e a energia solar térmica. Dentro desse contexto, com um olhar filtrado para as máquinas elétricas, nós identificamos o seguinte, que para a exploração da energia eólica, os geradores de indução, os de dupla alimentação e os de imã permanente, eles são os mais adequados para o aproveitamento dessa fonte energética. Em especial, no que se refere a eventuais variações de velocidade, né, que é bastante característica em função da variação do vento, os geradores assíncronos também são bastante oportunos, principalmente no que se refere ao processo de aumento da eficiência, né, que pode chegar a níveis bastante interessantes. Quando se olha para o contexto da energia hidrelétrica, basicamente se verifica que os geradores síncronos eles são de aplicação quase exclusiva, né, em função do tipo da característica, né, da energia de fonte hidráulica, né, de fonte hidrelétrica ali. Obviamente, os custos de manutenções também são bastante relevantes e bastante significativos nesse contexto. Quando a gente olha, então, para a energia das marés, em função da previsibilidade, nós temos uma semelhança bastante interessante com a parte da exploração da energia hidrelétrica. Então, os geradores síncronos, mais uma vez, eles são também bastante oportunos. Obviamente, num contexto de geração de plantas com menor potência, os geradores de indução de imã permanente são bem mais adequados, principalmente quando se leva em consideração o custo de manutenção. A energia solar térmica também, ela faz uso amplo de geradores síncronos, principalmente em função dos níveis de eficiência e potência que são buscados, né? Para menor porte, de forma semelhante à energia das marés, a aplicação de geradores de indução assíncrono também é bastante forte. E essas aplicações elas estão relacionadas exatamente aos desafios, essas oportunidades mais adequadas, né? mais próprias, né? Que são basicamente o quê? A exploração de elevados níveis de potência e eficiência, aliados a uma qualidade efetiva da energia que vai ser gerada, né? Equipamentos que sejam robustos, confiáveis, resilientes e principalmente a parte do baixo custo de manutenção, né? Que obviamente hoje em dia o aspecto financeiro ele é bastante relevante. Bom, nesse contexto então, quando se olha para o futuro, percebe-se o seguinte, no curto e no médio prazo, essas máquinas, esse tipo de máquinas, eles continuarão dominando o mercado. E obviamente para um processo a longo prazo, o forte uso de tecnologia ele deverá ser implementado, principalmente para desenvolver equipamentos cada vez mais baratos em termos de manutenção e efetivos em termos de qualidade de energia e potência gerada. As referências que foram utilizadas são as que estão aí listadas, com destaque para a segunda, Shaoli e Lee. Essa aí foi a grande fonte do nosso trabalho. E é nesse sentido que nós agradecemos e nos colocamos à disposição para qualquer eventual dúvida ou esclarecimento futuro. Muito obrigado.